Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado. Aqui no canal nós falamos sobre herança, testamento e planejamento patrimonial sucessório. Mas no vídeo de hoje falaremos especificamente sobre como utilizar a inteligência artificial para lhe auxiliar a elaborar o seu testamento, caso você esteja fazendo por conta própria, sendo que é importante já desde agora deixar claro que eu não recomendo que você faça o testamento sozinho sem ter certeza do que está fazendo. Então temos outros vídeos aqui no canal, por exemplo, falando sobre a legítima, que é a parte da sua herança que você não pode deixar para ninguém por testamento, porque já é de direito dos herdeiros necessários. Mas, se for o seu caso, se você já souber o que está fazendo, a inteligência artificial pode sim ajudar e tornar esse processo muito mais fácil, como vamos ver daqui a pouquinho. E se você é um advogado e deseja utilizar a inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, claro que aqui também é importante que você saiba o que está fazendo, porque não podemos confiar cegamente na inteligência artificial, ainda mais agora que está tudo começando, né? Porque também não queremos prejudicar ninguém, nenhum cliente no futuro. Mas é importante deixar claro que, no meu entendimento, apesar de ser tudo muito novo, nós não temos, obviamente, no Código Civil uma previsão expressa dizendo que o testamento particular pode ser elaborado por inteligência artificial, mas o Código Civil ele diz que o testamento pode ser elaborado de forma de próprio punho, ou seja, você escrevendo com sua própria mão, ou de forma mecânica, por algum meio mecânico. Eu entendo que a inteligência artificial se enquadra nessa questão do meio mecânico, porque, na verdade, ela só vai ajudar a redigir o testamento, né? Você vai ter que concordar com aquilo que está escrito, vai ter que imprimir e assinar. Então, na prática, não faz muita diferença se você escreveu da sua própria cabeça ou se você pediu para alguém escrever, porque você pode inclusive contratar um advogado, né, para escrever o testamento para você, e evidentemente você só vai assinar e ele só vai ter validade se você concordar com aquelas cláusulas que estão ali. Então, antecipando essa questão, eu entendo que é juridicamente possível sim utilizar a inteligência artificial para escrever o seu testamento. Feita essa introdução, vamos partir agora aqui, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente ver de que forma é possível a gente utilizar a ferramenta. Especificamente eu vou utilizar hoje o ChatGPT, que eu acho que é a ferramenta mais popular, muitos de vocês já devem ter acessado ali para fazer alguns testes, e eu fiz antes de gravar esse vídeo alguns testes e o resultado foi bem interessante. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, eu abri aqui o ChatGPT, é uma ferramenta, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, totalmente gratuita. Basicamente você tem que fazer uma conta, né, criar um login e uma senha, e já pode começar a utilizar. Então é bem direto ao ponto, eu vou escrever aqui o que eu quero, né, pedindo a elaboração de testamento particular, e vamos ver o que vai aparecer de resposta. Elabore um testamento particular, onde eu deixo a totalidade dos meus bens para o meu sobrinho João, com exceção do meu veículo, que ficará com a minha sobrinha Maria. Vamos ver o que vai aparecer. Testamento particular, seu nome completo, qualificação toda, né? Vamos ver o que... Vou deixar ele escrevendo, depois eu comento. Vocês podem ver que é bem rápido, né? Ele nem pensa muito, já vai fazendo tudo ali. Então, curioso que quando eu tinha feito um teste anterior, já vou comentar, tinha sido um pouco mais completo até, mas vamos lá. Então ele fez aqui a qualificação, como eu já comentei. Neste momento em plena capacidade mental e física, isso é importante sempre afirmar, então foi correto. Venho por meio deste testamento particular dispor da minha última vontade para que produza todos os efeitos legais que lhe são próprios. Declaro que após a minha morte desejo que a totalidade de meus bens móveis e imóveis, direitos e ações, que é interessante, né? Vê que a plataforma realmente é inteligente, né? Você pede uma coisa, ela vai além daquilo que você pediu. Então já especificou que bens móveis, imóveis, direitos e ações sejam deixados para um sobrinho João, filho de, qualificação brasileiro e tal, e CPF número tal, residente domiciliado na cidade de tal. Excetuando desse legado, meu veículo, daí ele pede para especificar a marca e tal. Isso aqui eu não recomendo, tá, que seja feito, porque se você resolver trocar de veículo antes
de falecer, você vai precisar atualizar o testamento, então eu deixo o meu veículo, ou especificaria o veículo que eu possuir ao tempo do meu falecimento, porque aí o testamento nunca deixa de ficar válido, né, atualizado. Deverá ser deixado para minha sobrinha Maria, filha de, daí ele bota o nome da Maria, brasileira e tal qualificação. Nomeei como meu executor testamentário aí o nome do testamenteiro. Isso aqui também é opcional, tá? Então, inclusive, é um custo a mais que os herdeiros vão ter se você deixar um testamenteiro. Então, não é necessário. Eu não pedi para pra ele colocar um testamenteiro. Isso pode até confundir alguém. Pode achar que é obrigatório, não é. E porque depois, enfim, o testamento, os herdeiros vão ter que dar entrada, né, no processo de abertura e registro do testamento. Então, o próprio juiz ele vai já determinar e isso vai ser executado depois do processo de inventário. Por fim, revogo qualquer testamentos anteriores que tenha feito e declaro este como sendo minha última vontade e testamento. Local, data e tal. Isso aqui é interessante, dizer que revogou os outros testamentos, não é obrigatório também, porque se você tinha um outro testamento, mas deixando outros bens para outras pessoas, eles poderão ser válidos, se bem que aqui vai conflitar, né, porque está dizendo que deixou todos os bens. Mas se fosse o caso, né, de você não estar deixando todos os bens para o João e sim um bem específico, o testamento anterior ele pode ser válido. E o testamento anterior que estivesse tratando, por exemplo, de reconhecimento de paternidade ou uma questão não patrimonial, ele, apesar de, claro, também geraria efeito aqui, mas ele também permaneceria válido. Então, antes de revogar o testamento, é bom também analisar esse contexto, né? Se você possuir dois testamentos válidos, eles poderão ser executados sem problema nenhum, desde que não conflitem entre si, e no que conflitarem vai valer sempre o mais recente. Outra possibilidade, uma questão. Nas outras vezes que eu tinha simulado um testamento particular, já aconteceu de várias coisas. Primeiro, ele colocar 3 testemunhas, que é o correto, né? Estamos falando aqui de um testamento particular, então o Código Civil exige 3 testemunhas. Ou já apareceram 2, então é bom você... E aqui não apareceu nenhuma. Então, assim, é uma falha da ferramenta nesse sentido, né? E outros testamentos também, eles eram mais... digamos, tinham comentários, meu sobrinho João, que eu tenho certeza que vai cuidar bem do meu patrimônio e tal, ele tinha umas falas mais sentimentais. Vamos colocar aqui para fazer outra resposta. Vamos ver se vai ser melhor ou pior esse outro testamento. Então não mudou muito, né? Ele mudou um pouco a forma aqui, ele colocou em números, numerou e tal, mas basicamente foram as mesmas informações. Então deixou como legado o veículo, e com exceção do veículo legado à minha sobrinha Maria, todos os meus demais bens móveis e imóveis, assim como quaisquer outros direitos e valores que possuo, ficam integralmente destinados ao meu sobrinho João. Nomeei como testamenteiro, de novo, colocou o testamenteiro, eu não tinha pedido. Então a gente vê que você tem realmente que saber o que está fazendo para eliminar e filtrando o que o ChatGPT colocou. Esse testamento particular revoga qualquer outro testamento ou disposição anterior que eu tenha feito. Então, eu não sei se foi melhor ou pior, eu vou colocar que foi o melhor. Foi melhor que o outro, isso aqui a ferramenta pede talvez para ir refinando a própria utilização. Se eu for aqui colocar um novo chat, podemos fazer um testamento um pouco diferente. Vamos colocar aqui. Elabore um testamento particular, onde eu deixo 100% da parte disponível do meu patrimônio para minha filha Joana, e reconheço a paternidade do filho da senhora Cláudia da Silva. Vamos ver o que vem.
Você vê como é mais tranquilo, né? Você pedir para alguém escrever. Se eu fosse advogado e estivesse fazendo testamento para um cliente, eu estaria exatamente assim, olhando ele escrever, ao invés de eu mesmo estar perdendo tempo e digitando tudo, todos esse monte de observações. E depois a gente só revisa. Então é como se fosse um estagiário artificial. Né? Ó, como eu falei, agora vieram duas testemunhas. Da outra vez tinham sido nenhuma. Então vamos lá. Qualificação de livre espontânea vontade, estando pleno gosto de minhas faculdades mentais, eu vou elaborar esse sistema particular para que produza todos os efeitos legais. Declaro que sou pai e mãe de Joana, nascida em tal, e reconheço neste ato a paternidade do filho de Cláudio da Silva, nascido em tal. Então foi bem direto ao ponto. Deixo como minha única herdeira minha filha Joana, a quem deixo a totalidade da minha parte disponível do patrimônio, composto por bens, móveis e imóveis, direitos e ações, contas bancários e investimentos nos termos do artigo. Olha só, ele trouxe até a fundamentação legal. Isso aqui, eu não estou com o Código Civil aberto aqui, mas é interessante. Nomeação. Nomeio a minha filha Joana como inventariante para que... Ó, ele trouxe de novo inventariante. Então aqui ele já está indo além e colocou como inventariante, sendo que inventariante tem que seguir a ordem legal do Código Civil. Aqui já foi... Acho que talvez ele tenha se confundido com testamenteiro. Para que possa cumprir com as formalidades legais após o meu falecimento. Ele revogou o... Porque assim, pessoal, aqui eu estou deixando os bens da parte disponível para a Joana. Então não quer dizer que eu não tenho outros herdeiros. Aqui ele falou, minha única herdeira é minha filha Joana, que talvez deveria ser a minha única herdeira testamentária, a filha Joana. Eu já estou reconhecendo aqui o filho da Cláudia, não botei o nome dele, fictício, né? Deixar claro. Porque... Então, assim, na verdade já não poderia ser tudo o patrimônio, porque se eu estou reconhecendo o filho da Cláudia, eu tenho 2 filhos no mínimo. Então não poderia deixar 100% do patrimônio, da minha herança para a filha Joana. Só 100% da parte disponível. E então tem que tomar cuidado, né? Essa aqui é uma ferramenta para ajudar, mas ela não substitui, pelo menos ainda não, um advogado revisando e supervisionando a utilização dessa ferramenta. Se alguém começar a utilizar por conta própria, eu não me responsabilizo, já deixo bem claro, tá? Estou deixando bem claro aqui que você deve sim contratar um advogado para revisar esse testamento. Essa ferramenta unicamente ela facilita a redação. Então, essa eleição de fórum aqui não faz muito sentido, tá? Porque o fórum vai ser o da abertura do inventário. Então, não tem costume colocar cláusula de eleição de fórum em testamento. E assim, por estar certo determinado que hora eu determino, assina esse testamento 2 vezes igual ao teor e forma na presença de testemunhas abaixo. Então, novamente, colocou só 2 testemunhas, isso aqui poderia até comprometer a própria validade do testamento. Então, pessoal, como vocês podem ver, a ferramenta ela pode sim ser muito útil para facilitar o dia a dia, principalmente de um escritório de advocacia ou de um advogado que trabalhe sozinho. Porque vai facilitar a redação das cláusulas, mas como vocês viram ali, existem uma série de errinhos e imprecisões, às vezes não são nem erros, mas imprecisões, em alguns casos são erros, como o fato de não ter testemunha no primeiro e apenas 2 no segundo que a gente simulou, no terceiro, né? E então, no segundo e no terceiro. Então, assim, muito cuidado na hora de utilizar para fazer, principalmente se você está fazendo por conta própria, né? Então, se você, por exemplo, adquirir o nosso e-book, em que você pode aprender todas as regras principais sobre a questão do planejamento sucessório, lá a gente fala sobre legítima, sobre quem são os herdeiros necessários, enfim, toda a ordem de vocação hereditária, quando você pode usar um testamento, qual que é a vantagem do testamento particular frente aos outros. Pode ser que com auxílio de um material como esse, ou de qualquer outro que você encontre na internet, ou que você compre, enfim, por conta própria e aprenda, pode ser que seja útil, né, utilizar uma ferramenta como essa para elaborar o seu testamento particular. Caso contrário, eu recomendo que você, na verdade em todos os casos, mesmo que você faça por conta própria, eu recomendo que você consulte um advogado para pelo menos ele revisar e tirar com você, de repente, algumas dúvidas, ou validar e falar, não, realmente esse testamento, diante do contexto, diante do que você está me falando sobre a sua realidade, da sua família e do seu patrimônio, pode ser assinado, mesmo tendo sido elaborado por uma inteligência artificial. Talvez isso reduza o trabalho do advogado, enfim, você pode negociar aí até, de repente, uma redução dos honorários, enfim, aí é questão para cada um avaliar com o seu advogado. Mas o fato, então, concluindo esse vídeo,
Primeiro, é possível, no meu entendimento, né? Claro, hoje não temos ainda previsão no Código Civil sobre isso, como mencionei lá no início do vídeo, mas eu entendo que é possível sim você utilizar, juridicamente, né? É válido você utilizar uma ferramenta como o ChatGPT para ajudar na redação do seu testamento. Segundo, ele é bastante útil na medida em que você economiza tempo, porque a gente fez testamentos um pouco mais simples, mas poderia, até em casos mais complexos, eu acredito que ele vá dar conta sim, porque a ferramenta realmente ela é bem completa, né? Como vocês viram ali, ela vai até além do que é pedido. Mas em terceiro fica a observação para sempre tomar cuidado, nem sempre tudo que você simplesmente imprimir e assinar as cegas desse testamento, a chance de você ter problemas no futuro é muito alta, porque como vimos, nem o requisito ali de um testamento particular ser assinado por 3 testemunhas, ele cumpriu. Então, fica o meu conselho aí para principalmente quem é profissional, pode sim utilizar essa ferramenta, porque vai ajudar, às vezes você está num dia, enfim, está muito cansado, já não quer mais parar para digitar um testamento do zero, ou você, enfim, não tem nenhum modelo específico para aquela situação, você pede para o ChatGPT fazer esse trabalho aí mais manual, mais braçal para você, e depois você simplesmente revisa e vai aparando as arestas até chegar num testamento perfeito para o seu cliente. Então, pessoal, era isso. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.